O caso de hoje é quase inacreditável. É um caso muito triste, mas ele mostra o quão importante é cada detalhe na investigação de um caso. A história da Tina Fells parecia que não ia ter uma solução até quase 3 décadas depois de ter acontecido. E é justamente sobre essa história que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Pra quem gosta de investigação, da parte da investigação dos casos criminais que a gente traz por aqui, gente, esse caso é um prato cheio, porque parece muito história de filme, sabe? Tem vários suspeitos, a polícia tem que ficar dando os pulos dela pra encontrar quem é o culpado. Então, gente, ó, essa história fica até o final, porque ela é de explodir a cabeça de verdade. Esse roteiro foi baseado num episódio de uma série chamada Casos Arquivados, da A&E. Eu acho que é assim que fala o nome da emissora. Mas vai estar escrito aqui na tela, caso vocês não saibam do que eu estou falando. Vamos conversar sobre esse caso, mas antes, gente, dá uma olhadinha aqui na descrição, porque a gente tem um programa de apoio aqui pra Terra do Medo, que é pelo Apoia-se. Lá você pode dar uma quantia e, de acordo com essa quantia, você tem uma recompensa. Além de que esse valor, seja qual for, ajuda muito o projeto Terra do Medo continuar andando e crescendo cada vez mais. E a gente tem também o Seja Membro aqui no YouTube. São várias recompensas, vários planos, todos eles baratinhos. Então, se você puder, se você quiser, dá uma olhadinha. Vamos então pro caso de hoje, que ó... Tina Fells era uma adolescente de 14 anos de idade que estava no ensino médio e ela morava em Princeton, na Califórnia. A Tina, infelizmente, gente, ela sofria muito bullying. Tanto na escola quanto no ônibus, aqueles ônibus de escola, sabe? Principalmente estadunidenses que a gente vê por aí, esses ônibus amarelos. Ela sofria muito bullying, tanto na escola quanto nesse ônibus. Por isso, ela preferia não pegar o ônibus. Ela ia pra casa a pé. E pra ela ir pra casa, ela pegava um atalho, que era um lugar, gente, muito ermo, muito vazio, deserto. E esse lugar era meio que comparado a um pântano, sabe? De tão isolado que era. Além disso tudo, ela também tinha que passar por um túnel super escuro. Mas assim, ela já estava super acostumada a fazer esse trajeto, afinal ela fazia sempre pra não pegar o ônibus da escola, e sempre dava tudo certo, até o dia 5 de abril de 1984, que a Tina não voltou pra casa. Geralmente, a Tina chegava em casa antes do irmão dela, que era o irmão mais novo, uma criancinha chamada Drew, o Drew Fells. Ele chegou em casa e a irmã dele não tinha chegado. E é muito triste, assim, de ver a relação deles não é triste de ver, mas a situação em si. Por quê? A relação deles era muito próxima. A Tina geralmente cuidava dele, fazia comida pra ele, ajudava ele no dever de casa. Então, o Drew sentiu muita falta dela. Peraí, eu cheguei em casa e minha irmã não tá aqui. Os dois moravam com a mãe deles, que era Shirley Fells. O motivo da Tina não ter voltado pra casa foi o pior possível. O corpo dela foi encontrado por um motorista de caminhão. Ele estava passando ali perto da vala do pântano, daquele lugar que ela foi encontrada. Ele passou por lá e viu que tinha uma pessoa ali. Primeiramente ele pensou que era uma pessoa machucada, mas depois ele acabou vendo que tinha muito sangue ali. Então, provavelmente a pessoa não estava só machucada. Na verdade, a pessoa estava sem vida. O chefe da polícia, que era o Bill Eastman, ele recebeu uma ligação, a notificação do crime, e ele foi com a equipe dele até o local para poder investigar, né, cena do crime e tal. Só que chegando lá, gente, a cena do crime não ajudava em nada. Quase não tinha evidência, não tinha impressão digital, a arma do crime não tava lá, não tinha pegadas pelo chão. Ou seja, tava muito difícil de ter alguma pista. Só que tinha uma coisa em comum. A mochila, a bolsa da Tina, tava pendurada numa árvore, em cima de onde o corpo dela foi encontrado. A Tina tinha recebido 44 facadas e, segundo a autópsia, segundo o laudo do legista, ela estava viva durante 38 dessas 44 facadas. Ou seja, ela deve ter sofrido bastante, porque ela ficou a maior parte do tempo consciente do que estava acontecendo. A autópsia também revelou que a arma utilizada pela pessoa que atacou a Tina foi uma faca, algum objeto cortante, sem um cabo. Porque, sabe essas facas que a gente tem por aí? Geralmente elas têm o cabo. Aí o que acontece? Se você acabar machucando alguém, furando alguém com uma faca com cabo, o formato
contato do cabo da faca vai ficar na pele da pessoa. E não tinha isso na pele da Tina. Então, provavelmente, a pessoa estava usando uma faca sem cabo. E o que isso significava? Que a pessoa que atacou ela, a pessoa que fez essa atrocidade de tirar a vida da Tina, ela provavelmente estava machucada. Porque o que rola? Sangue é uma parada que escorrega. Se sua mão estiver suja de sangue, vai escorregar. A pessoa estava com uma faca sem o cabo, então provavelmente aquele objeto estava sem aderência nenhuma. Com o sangue piora a situação. Então, provavelmente a pessoa, durante essas 44 golpeadas na Tina, provavelmente a pessoa acabou se machucando nesse processo. Como na cena do crime tinham pouquíssimas evidências, a polícia acabou preferindo partir para os interrogatórios. E a primeira coisa que eles pensaram a primeira coisa que é investigada são as pessoas próximas à vítima, né? Então eles começaram a interrogar as pessoas mais próximas da Tina. Daí a polícia foi até a escola dela e eles descobriram que ela sofria tanto bullying que ela não conseguia ir embora de ônibus, que na verdade ela tinha que ir a pé para ela evitar o sofrimento de sofrer bullying dentro do ônibus. Nesse processo ali de interrogar as pessoas, eles descobriram que tinha um grupo de meninas específico que não gostavam da Tina por motivo X. Um motivo bobo. Nem as meninas sabiam direito porque que elas não gostavam da Tina. E no dia do crime, no dia que isso tudo aconteceu, essas meninas tinham jogado pedra na Tina. Coisa mais normal do mundo. Você vai na escola, você taca pedra em quem você não gosta. Não façam isso, gente. Não tacam pedra nas pessoas, não façam bullying com as pessoas. Mas, de qualquer maneira, essas meninas começaram a ser suspeitas. Só que elas tinham um álibi. Elas tinham ficado de detenção, né? Que tem isso lá nos Estados Unidos. Quando você fica preso na escola depois do horário. Então, isso era meio que o álibi delas. Elas tinham ficado em detenção, então não tinha como elas terem cometido o crime que foi logo depois da aula. Os interrogatórios continuaram até que a polícia chegou em 2 alunos que eram o Steve Carlson e o Todd Smith. Eles estavam dentro de um carro depois da aula e interrogando o Steve Carlson, ele acabou falando que viu a Tina entrando no lugar que ia para esse atalho que ela pegava e ele tinha visto uma outra pessoa seguindo ela. Uma outra pessoa foi também para esse trajeto. E essa pessoa era o Jeff Michelson e ele viu eles dois indo para esse caminho mais ou menos entre 3 e 5, que foi ali a hora que o crime aconteceu. Com isso, esse tal de Jeff Michelson acabou se tornando o principal suspeito. Só que as pessoas próximas da Tina não eram só quem estava na escola. Por isso, outro grupo de detetives já estava indo na casa dela para investigar ali quem eram as pessoas próximas ali da família. No caso, a Shirley, que é a mãe da Tina, tinha um namorado que se chamava Keith Fleetwater. Ele tinha saído da casa deles tinha pouco tempo. O Keith era uma pessoa mais jovem, bem mais jovem do que a Shirley, e ele era conhecido por ser bem agressivo. Muito agressivo, muito estourado. Ele tratava a Shirley muito mal, assim. Era aquele relacionamento abusivo que a gente já ouviu falar por aí. E um pouco antes disso tudo acontecer, a Tina, ela tinha falado mais alto, assim, com o Keith, porque ele tinha tratado a Shirley mal de alguma maneira, e a Tina falou pra ele deixar a mãe dela em paz. Então, vocês estão acompanhando, né? Até aí, a polícia tinha 2 grandes suspeitos que eram o Jeff Michelson, que é aquele cara que foi visto pelo Steve, indo pelo mesmo trajeto que a Tina, e também tem o Keith, que é o namorado da mãe. Então, a polícia já foi ali resolvendo para interrogar eles o mais rápido possível para ver o que elas pegavam ali no momento. Descobriu-se, então, que o Jeff Michelson era o famoso bostão. Era aquele cara que fazia bullying com todo mundo que era menor do que ele e que ficava assediando as meninas do colégio. Foi descoberto, então, que o Jeff, no dia do assassinato da Tina, o Jeff Michelson, ele prendeu o Steve, que é aquele cara que viu ele indo pelo mesmo trajeto que a Tina. O Jeff prendeu o Steve dentro da lixeira. E o Steven ficou preso nessa lixeira por cerca de 10 minutos. Até que um professor encontrou ele lá dentro, pedindo ajuda, e aí o professor soltou ele. Além disso, o Jeff Michelson, ele tinha a mania de andar com uma faca presa no cinto da calça. Quando os investigadores foram ali conversar com o Jeff, eles repararam que ele estava com a mão machucada.
machucada. E vocês lembram que isso era uma coisa bastante importante, né? Por causa da arma do crime, que era uma faca sem uma coisa pra segurar, então provavelmente a pessoa que atacou ela foi machucada de alguma forma. Então a polícia já ficou atenta com isso. Daí a polícia pediu pra ele explicar por que a mão dele estava machucada e ele deu 2 versões pra como ele machucou a mão. Então nem ele sabia direito como ele machucou a mão. Numa das versões ele cortou com uma assadeira que tinha escorregado e na outra versão foi com um exaustor que tinha atingido a mão dele. Já que ele tinha dado indício de que ele não era confiável, ele era um grande suspeito, a polícia conseguiu um mandado de busca pra ir até a casa dele e fazer uma busca. A polícia pegou a faca dele, as facas, e mandou pro laboratório. Só que chegando lá, foram feitos vários exames e descobriram que não tinha vestígio de sangue na faca dele. Então, por mais que ele tenha mentido pra polícia, por mais que ele não fosse confiável, a polícia não tinha com o que trabalhar ali pra acusar ele. Provavelmente não era ele, sabe? Porque era o que a polícia tinha. Foi nesse momento, então, que eles partiram pra o outro suspeito, porque eles tinham mais de um suspeito. O próximo suspeito era quem? O Keith, o namorado da Shirley, que é a mãe da Tina. Ele era conhecido por ser o babacão, né? Que nem eu falei. Acho que tinha muita gente babaca nessa história, né? Nossa, pelo amor de Deus. Mas ele era conhecido por ser aquele macho abusivo. Só que depois da morte da Tina, ele virou um anjo. Ele ficou muito bonzinho, com uma compaixão enorme. Então a polícia perguntou onde ele estava na hora do assassinato, na hora de tudo, né? Quando a história aconteceu. Ele falou que ele estava no trabalho e ele teve que pedir carona pro chefe dele, para o chefe dele levar ele até a casa da Shirley pra consolar ela. Durante o interrogatório, eles descobriram que o Keith também tinha aquela mania de andar com uma faca presa ao cinto. Parece que isso era comum ali, né, entre as pessoas, andar com faca presa no cinto. Só que ele não chegou na casa da Shirley com a faca presa no cinto. A polícia perguntou por quê. Como assim? O que você fez com essa faca que ela não tava mais com você, já que ela anda sempre com você? Aí ele falou que pediu pro chefe dele guardar a faca, esconder a faca, pra ele não chegar na casa da Shirley com uma faca presa no cinto, porque a menina foi esfaqueada, ele vai chegar lá com uma faca, sabe? Então, foi meio que pra não cometer uma gafe, segundo ele. Assim como as facas do Jeff, a faca do Keith também foi mandada pro laboratório pra ver se tinha algum vestígio de sangue, alguma coisa, mas não tinha nada. Então, mais um suspeito que não podia ser incriminado porque não tinham evidências claras de que foi ele. No dia 26 de abril de 1984, 21 dias depois do crime, mais um suspeito foi adicionado ao caso. Você vê que é um caso com muitos suspeitos. Muita gente. E esse suspeito era o Walter Niemann. Esse cara já tinha abusado sexualmente de uma menina em Felton, na Califórnia. O Walter se tornou um suspeito porque esse ataque foi muito parecido com o ataque que ele fez à menina e tal, que ele abusou sexualmente. Ele foi preso. Ele tinha até tentado atacar uma outra menina de 17 anos que estava voltando para casa depois da escola, só que ela conseguiu fugir e pedir ajuda. E ele acabou sendo preso por agressão e abuso sexual. E o que torna o Walter ainda mais suspeito pelo assassinato da Tina é que ele estava morando em Princeton no mesmo dia do assassinato. Ele estava lá. Princeton é a cidade, o lugar que a Tina morava. A avó do Walter foi interrogada e ela falou que se lembrava muito que bem desse dia sim, tá? Que ele se lembrava. O Walter chegou em casa irritadíssimo, preocupadíssimo, doido pra sair de Princeton o mais rápido possível. Gosto que a avó não passa pano. Gosto assim. A polícia foi até a casa do Walter com um mandado de busca. Chegando lá, eles encontraram o quê? Facas sujas de sangue. Eles pensaram assim, é agora que a gente soluciona esse caso. Essas facas foram levadas pro laboratório e lá eles fizeram o exame pra ver se era o sangue da Tina. Só que não, gente. Não era nem sangue de gente, era sangue de animal. Então, ele ainda poderia ser o assassino, ele ainda poderia ser quem cometeu esse crime, mas não tinha como incriminar ele, não tinha como botar ele na cena do crime. Ou seja, chegamos no momento em que a polícia tinha inúmeros suspeitos, mas não tinha como colocar nenhum deles na cena do crime. Não tinha como acusar nenhum deles. E não só acusar, não tinha como ter certeza de quem foi. Aí lembra do Bill Eastman? Ele era o policial que recebeu a notificação do crime, foi até o local, ele estava investigando ainda o caso e ele foi aposentado em janeiro de 2000. E pra ele foi assim, uma decepção muito grande, foi uma coisa muito triste ele não ter conseguido solucionar esse caso, mesmo depois deles terem se esforçado pra caramba na investigação. Infelizmente, não tinha pra onde ir, as pistas foram dadas como acabadas e o caso acabou sendo arquivado. Em 2008,
24 anos depois do assassinato da Tina, uma detetive chamada Dana Savage, ela estava grávida, então ela teve que se afastar dos serviços, pelo menos para trabalhar em campo. Então, como ela estava afastada, ela não podia lidar com interrogatório, se estressar com esse tipo de coisa presencialmente, ela começou a dar uma olhada nos casos de homicídio que tinham sido arquivados. Foi então que ela entrou em contato com o caso da Tina Fells. A Dana, primeiramente, ficou assustadíssima com a quantidade de suspeitos nesse caso. Ela olhou e ficou assim, gente, quanta gente poderia ter tirado a vida dessa menina. Só que ela também levou em consideração que, em Princeton, naquela época, estavam atuando 3 serial killers. Não 1. Mais 3. Olha o perigo. Então ela começou a pensar que poderia ser um desses 3 serial killers que tinham tirado a vida da Tina. Um dos nomes que foi levantado pela Dana foi o James Davedio, que atuava junto com a namorada dele, a Michelle Mitchell. Em 1989, esse casal sequestrou uma menina chamada Vanessa Sampson e na van deles, eles meio que montaram uma câmara de tortura. Eles sequestraram essa menina, aí eles abusaram sexualmente dela, torturaram ela. Depois disso, eles estrangularam essa menina e abandonaram o corpo. E a Tina, ela estava muito dentro do perfil de meninas que eles procuravam para fazer essas atrocidades. E uma coisa muito importante de ser mencionada é que o James, ele estudou na mesma escola que a Tina. E na época que aconteceu esse caso da Tina, ele costumava sumir por dias sem dar explicação. O Victor perguntou por que na época não cogitaram ser o serial killer e tal, um dos 3 serial killers. E pelo que eu entendi do caso, eles estavam investigando as pessoas mais próximas da Tina, porque ela não foi abusada sexualmente, pelo menos isso não foi levantado na série, mas foi um crime considerado muito de ódio. Então, provavelmente, quem fez isso foi uma coisa pessoalmente com a Tina e a pessoa tinha um motivo ali mais próximo mesmo, porque se fosse, por exemplo, um serial killer, nossa, não sei porque que eu falei assim, mas se fosse um serial killer, alguma coisa assim, provavelmente ia vir com um abuso sexual, provavelmente não ia ser tão crime de ódio voltado pra Tina, sabe? Por isso que eles pensaram que fosse alguém mais próximo dela, porque aí essa pessoa teria um motivo, nada justifica um crime desse, mas aí a pessoa teria um motivo pra tanta brutalidade com essa menina. Eu acredito que foi muito por causa disso que eles não abrangeram tanto. Mas poderia ser também, né? A Dana até queria interrogar o James, mas ela não podia, porque ela estava grávida. Então ela mandou outros detetives irem lá interrogar ele. Ele falou que ele não tinha nada a ver com isso e que, inclusive, se ele tivesse a ver, ele não tinha nada a perder, ele poderia falar, porque ele iria passar a vida inteira na prisão mesmo, então que diferença faz ele falar ou não? Só que o James acusou quem? O Walter, que é aquele que a avó não passou pano pra ele e tal. E o James e o Walter eram amigos. A Dana, ela começou a ter na cabeça dela que um desses dois tinham cometido o crime contra a Tina. Então ela começou ali a procurar provas da suspeita dela adoidado. Ela tava com sangue nos olhos pra descobrir o que aconteceu. A Dana, então, pegou as coisas ali do arquivo, né? Porque quando você arquiva o caso, você arquiva com todas as evidências, tudo bonitinho ali. Então ela pegou, viu o laudo do legista, ela viu fotos da cena do crime. Daí ela observou o que? Vocês lembram que a bolsa dela foi jogada em cima da árvore? A bolsa dela não estava no chão ali perto do corpo, estava em cima. Daí ela pensou o seguinte, pera, não faz sentido ter sido a Tina que jogou essa bolsa lá em cima. Porque não faz sentido. Porque quando você é atacado, né, alguém tenta te bater, alguma coisa assim, o seu instinto é tentar se defender com o que você tem na mão. E se você não tiver nada na mão, você vai se defender com a sua mão. Então não faria sentido ser a Tina que jogou lá em cima. Então provavelmente quem jogou foi a pessoa que atacou ela. Então a última pessoa que tocou na mochila dela, na bolsa dela, foi o assassino. Essa mochila já tinha sido investigada, mas só procuraram digital por ela. E não foi possível encontrar digital na bolsa, o material não era favorável para isso. E, na época, o crime aconteceu em 84, na década de 80 ali. Eu já falei aqui algumas outras vezes em outros vídeos aqui na Terra do Medo que o exame de DNA, testes de DNA, começaram a ser usados em 1980 e bolinha, na década de 80. Então, quando o crime aconteceu, essas coisas não eram utilizadas
pra solucionar crimes ainda, tava começando, coisa e tal. Mas, na época que a Dana tava investigando, já tinha como pegar o famoso teste de DNA, pra tentar ver ali, comparar com outros DNAs pra ver de quem que era. Quando a bolsa tava lá sendo investigada, tava vendo ali o DNA, a Dana tava na esperança de acabar provando que ou James ou Walter que fez o crime, né? Que acabou assassinando a Tina. Só que no dia 27 de março de 2011, 27 anos depois do crime, o FBI ligou para Dana para contar o resultado do exame de DNA. Foram encontradas 4 gotas de sangue na mochila da Tina, mas o DNA encontrado não era do James. Também não era do Walter, e sim do James Carlson, que era aquele menino que foi preso na lata do lixo pelo valentão da escola. O Steve, gente, ele foi a primeira pessoa que a polícia acabou interrogando ali. E ele falou que tinha visto o Jeff perto da Tina, indo pro mesmo caminho que ela, justamente para tentar incriminar ele, porque ele tava puto com o Jeff, porque foi o Jeff que tinha prendido ele na lata de lixo. Foi então que as provas todas foram revisitadas para poder encaixar cada coisa que aconteceu ali no crime. Os policiais voltaram a interrogar pessoas que estavam ali envolvidas, pessoas da época, e aí eles conseguiram montar o que tinha rolado naquele dia, naquela época. Os pais do Steve tinham viajado e ele ficou sozinho em casa. Nisso, ele chamou várias pessoas da escola para irem até a casa dele para beber, usar drogas e ficarem muitos loucos. Só que flopou e ninguém quis ir. Mais tarde, o Jeff prendeu ele na lixeira, que nem eu já contei pra vocês. Ele ficou muito puto com isso. Ele ficou muito nervoso com tudo que estava acontecendo com ele. Daí o Steven pegou o carro da mãe dele e ficou dirigindo pelo bairro sem rumo. Ah, e lembra que o Steve tinha dito que estava com o Todd Smith dentro do carro? Então, na verdade, o Todd nunca tinha falado que estava com o Steve. Ele nunca tinha confirmado isso. O Steven mencionou que ele viu a Tina entrando ali, né, por onde que era o atalho que ela ia pra casa, e segundo ele, ela fez cara feia pra ele porque ele tava correndo muito com o carro. Os detetives, ligando os pontos, chegaram à conclusão que ele ficou nervoso com isso, né, porque ele já tava nervoso com tudo que tava acontecendo no dia dele, e acabou seguindo ela e tudo isso aconteceu. Não que justifique, tá, gente? É só o que os detetives começaram a ligar pra ser a motivação do crime. Mesmo que não seja uma motivação válida, porque nada é válido pra tirar a vida de ninguém. Da casa do Steven, inclusive, gente, dava pra ver o local em que a Tina foi atacada. E ele foi visto sentado no telhado dele, observando os investigadores fazerem o trabalho deles. Em 2011, que foi quando tudo isso estava sendo solucionado, o Steven ele estava preso por causa de envolvimento com drogas. E ele também já tinha sido preso uma outra vez por abuso sexual. Quando o Steven começou a ser interrogado sobre o caso da Tina, e ele viu que ele foi pego, que tudo foi descoberto, gente, ele começou a passar mal. Por quê? Ele estava próximo de ser liberado. Faltavam 2 semanas para ele ser liberado da cadeia. E aí descobriram que, na verdade, foi ele que tirou a vida da Tina. Então, tem as filmagens dele, né, sendo interrogado na hora. Ele passa mal. A pressão dele baixa. Ele pensa assim, é agora, é hoje. E é claro que o Steven foi preso por conta do assassinato da Tina Fells. A Shirley e o Drew, eles passaram 27 anos sofrendo. E assim, sofrendo muito. E quando eu digo sofrendo, gente, isso abalou muito a vida deles. De verdade. A Shirley, ela teve vários problemas psicológicos, sabe? Ela sofreu muito. Isso acabou com a vida dela. E, infelizmente, ela não aguentou chegar ao julgamento. Ela teve um ataque cardíaco antes do julgamento, então ela acabou nem vendo, mesmo assim, a justiça sendo feita pela morte da filha. E o Drew também, que é o irmão da Tina, gente, ele sofreu muito também, eles eram muito próximos quando eram crianças. É muito triste ele falando, aquele dia minha irmã não voltou pra casa. Então, assim, esse cara acabou com uma família inteira por um surto de raiva dele, porque ele precisou descontar tudo que ele estava sofrendo em uma outra pessoa. Em uma outra pessoa que também sofria, como ele, sabe? Foi uma forma dele ter uma válvula de escape, mas foi uma válvula de escape completamente errada e completamente pesada, porque a Tina sofria pra caramba também, sabe? Na escola. Ele sofria muito bullying, mas ela também sofria. O motivo dele não é justificável, claro que não, mas ele era uma vítima também, ela era uma vítima, mas em vez dele procurar ajuda, eu não sei se ele também já tinha procurado ajuda de outras formas, mas a posição dele
naquele momento era procurar ajuda e talvez conseguir ajuda também, não só pra ele, mas também pra Tina, porque essa escola, aparentemente, tinha um problema muito sério com bullying, e esse caso acabou me lembrando muito uma frase do Paulo Freire que fala sobre o oprimido ter o desejo de ser o opressor, principalmente quando a educação não é libertadora, que é o caso da frase do Paulo Freire. E eu acho que se encaixa muito com esse caso, porque foi isso que aconteceu. O Steven, de oprimido, acabou se tornando o opressor, e por isso ele acabou cometendo um crime e destruindo a vida de uma família inteira. O Steven Carlson foi considerado culpado em 2014 e atualmente ele tá cumprindo a pena de prisão perpétua pelo assassinato da Tina. Em 2023, inclusive, vai ter um outro julgamento para ver se ele pode cumprir a pena em liberdade. O caso de hoje foi bem pesado, mas eu gosto de trazer casos que a investigação é muito importante, né? Porque, que nem eu falei lá no início, quem gosta de crimes reais gosta geralmente da parte da investigação. E esse caso, a gente vê o quão a investigação é crucial para solucionar um caso. E cada detalhe é muito importante. Então falem aí se vocês gostam desse tipo de caso, se vocês querem que eu traga mais. Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, assiste esse vídeo aqui que o YouTube tá te recomendando, ou então já vai para essa playlist aqui de crimes reais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até a próxima. Tchau!